Um, dois, um, dois. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ContraCast. Dessa vez a gente está aqui com um convidado muito especial, que é pintor, guitarrista, compositor, jornalista, gramático até, uma série de coisas. É o Frederico Mendonça de Oliveira, ou Fredera, que foi inclusive meu grande professor, um dos grandes mestres que eu tive ao longo da minha vida, e ainda tenho, graças a Deus. Do meu lado a gente tem a Gabi, que mais uma vez está comigo para ajudar a apresentar esse podcast. E, Muito boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite de conceder essa entrevista aqui para a gente, Fred. Era um prazer estar falando com você. É um prazer. Que bom, que legal. Eu hoje estava ouvindo um programa em que tem convidados, né? Eu acho que era do Jornal da Cidade Online, tinha tanta gente agradecendo tanto, dizendo que tanto está honrado, porque não sei o quê, porque muito obrigado, porque é uma honra. Eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca vou me permitir dizer isso, porque vai deixar o ouvinte com cara de tacho. Mas vamos lá, vamos à luta. É uma graça a gente estar reunido, é muito gostoso. E tem um gato aqui também que está fazendo parte do conjunto. E para quem não sabe, a nossa música de abertura desse ContraCast, todos os episódios têm uma musiquinha no início, uma vinheta, e essa vinheta é uma composição do Fredera, da pessoa que a gente está entrevistando aqui hoje. Seria legal, inclusive, Fredera, talvez se você... a gente vai chegar nesse ponto, falar das suas composições específicas, e em específico você pode dar uma palhinha depois para a gente da história dessa Mr. Rosa, Blues for Mr. Rosa, que é a composição que está aqui na abertura. Mas, de início, para o pessoal te conhecer melhor, seria legal que você falasse um pouquinho da tua história dentro da música popular brasileira. Você tocou com um bocado de gente, até com Raul Seixas, né? E seria legal que você falasse assim, como é que foi, brevemente, né, a trajetória que você percorreu desde os teus inícios nesse mundo da música brasileira. Eu ia engendrando uma carreira de professor de literatura, de escritor, sabe? Estava em faculdade de letras e lidando com aquela turma toda, aqueles super Evanildo Bescara, Dirce Cortes Riedel, aqueles medalhões do idioma e da literatura. Mas a música foi me pegando, cara, não adianta, quando tá na veia, o treco pega. Aí eu comecei a frequentar setores musicais e foi uma coisa muito interessante. Eu repeti uma experiência do meu avô materno, que ele era músico da banda sinfônica da Polícia Militar, que tinha isso no início do século XX. Os fuzileiros navais tinham banda sinfônica, a Polícia Militar tinha banda sinfônica, o Exército, e até gravavam peças nacionalistas, como Protofonia, da ópera do Carlos Gomes e Guarani, e da outra ópera dele, Lo Schiavo, o Escravo e tal. E o meu avô conseguia escapulir do quartel da PM, onde ele era lotado, e assistir de manhã aos ensaios da Sinfônica do Teatro Municipal. Rapaz, e acabou que eu reeditei isso. Começou assim, aí eu fui me envolvendo, dali a pouco estava em cima do palco com a rapaziada, e dali a pouco me chamaram para eu começar a trabalhar, e lá fui eu, larguei tudo, e fui tocar para dança. E até hoje eu tenho até um hábito curioso, adquirido nesse período, curto período de 2 anos, que eu toquei para dança, que é o seguinte: a gente tocava de terça a domingo, de 10 até as 3 da manhã. Olha só que beleza, né? E isso era o tempo da civilização aqui no Brasil. Pode crer. Aí a folga era na segunda-feira, e a rapaziada toda caía na bagunça na segunda-feira, né? À noite.
ia todo mundo se reunir ali naquele café ao lado do Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, no Rio, lotava aquilo lá, parava o trânsito. E eu até hoje tenho um espírito de gostar de sair da segunda-feira à noite, por causa dessa origem, né, desse começo da minha tarefa musical. Depois disso, já entrei para a área de show, e disso já parti direto para acompanhar o Milton Nascimento. E ainda fiz um ano de baile com uma banda que tinha o nome do Raul de Souza, era ele, né, o trombonista, número 1 da banda, o grande nome e tal, mas quem fazia tudo era eu, inclusive arranjo. E era para fazer baile, né? E nisso aí, eu comecei a usar pedal de distorção. Um pedal nacional muito bom, por sinal, chamava Sound. E foi aí que eu comecei a desenvolver uma nova guitarra, né, que eu era só do jazz e da bossa nova, né? Era do jazz e do samba. Como, por exemplo, o Tenório Júnior, era do jazz e do samba. Era como Vitor Assis Brasil, o pessoal do jazz do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Era tudo jazz e samba. A guitarra distorcida nesse meio jazzístico e sambista era meio excluída, né? Era mal visto, mas não tinha jeito, porque todas as bandas estavam começando a introduzir o rock nos bailes. Aí não tinha jeito, né? Eu tive que me adaptar a isso, e daí eu desenvolvi uma sonoridade na guitarra, uma técnica, uma maneira de tocar, de passar o coração para as mãos, que foi como tudo que acontece, né, na minha vida, veio de cima. Foram os meus instrutores invisíveis que me conduziram, na verdade, a tudo na vida. Então eu comecei logo, depois que eu parei com o Raulzinho, eu já fui acompanhar o Milton Nascimento, porque o Robertinho, baterista da banda do Raulzinho, foi tocar com o Milton. Aí acabou que enfiou o meu nome lá, fez a proposta, porque eles estavam precisando de um guitarrista solo. E eu tinha já uma experiência com guitarra moderna. O Milton estava realmente saindo do padrão quase que erudito de música popular dele, o que seria até um contrassenso, mas era isso, ele era tão refinado e tão sofisticado que o popular dele era praticamente erudito. Então eu caí como água, sabe, assim, na planta, né? Reguei aquela horta lá e foi um disco admirável. O primeiro disco do Milton, inesquecível. No disco seguinte, ele já mudou, já caiu para uma onda que eu não conseguia acompanhar, que era um começo verdadeiramente dos padrões do Clube da Esquina, que já ficou, para mim, desinteressante. Caiu o nível, assim, 60%, sabe? E aí eu me desinteressei e caí para outros rumos. Qual é o nome desses discos, Fredera? Se você puder citar para o pessoal procurar. Olha, esse disco do Milton chama-se Milton, 1970. É de 1970. E o disco do Som Imaginário é de 1971, com diferença. Quer dizer, o disco do Milton foi quase no verão de 70 e o nosso foi ainda no verão de 71. E aí depois do Milton você foi para onde? Aí depois, rapaz, sabe que agora eu vou ter que fazer um esforço. Aí, Gal Costa, essas coisas que a gente vai acabando, vai apagando, né, da cuca. Gal Costa. Aí eu andei abrigando guerrilheiros, né, antigoverno, tive que me esconder 2 anos em Belo Horizonte, voltei para participar do lançamento do Raul Seixas em 73. E daí não parei mais. 74 trabalhei o ano inteiro com o Gil, acompanhando o Gil. 75 fiquei fazendo vários trabalhos com várias pessoas.
75 ainda, 76, lancei a Fafá de Belém. Não, quer dizer, não espalha, né? Porque é uma área do popular que eu normalmente não frequentava. Mas como o Raul também, que era uma coisa que eu estava fazendo já para ter atividade profissional, não perder a atividade profissional, entendeu? Sim. Aí depois, 76, eu fiz uma turnê com o Som Imaginário. 77, comecei com o Gonzaguinha. 78, toquei um ano com o Ivan Lins. 79 até 84 com o Gonzaguinha. Aí pendurei a chuteira. Chega. Foram 16 anos viajando pelo Brasil. Aí botei a viola no saco e larguei mão. Ali, inclusive, nesse 84, teve um golpe branco, compreende? E, curiosamente, estava ainda em alta efervescência a MPB, que eu comecei a acompanhar em 70, veja você. Então, 14 anos a serviço da MPB. Aí, em 84, a MPB já estava começando a entrar em, vamos dizer, num desgaste, assim, perda de público, porque o público envelheceu. E o golpe vamos dizer, de toda a estrutura que controla a canção popular é sempre ir pegando público jovem, entendeu? O público Sim. da MPB, por assim dizer, envelheceu. Né? Essa é a desculpa que eles dão. Na verdade, são intervenções também no processo cultural, que foi o que a MPB deixou como estrago no Brasil. A MPB foi um investimento de alto nível para calar o nosso processo cultural. E você deve mais ou menos ter noção de que no começo da MPB nós tínhamos vivos João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade e ainda Manuel Bandeira. Eu me lembro que eu estava tocando na noite quando eu soube da morte do Manuel Bandeira. Clarice Lispector. Estava todo mundo em atividade ainda. Guimarães Rosa estava... Não, Guimarães Rosa eu acho que já tinha morrido. Ele ganhou a cadeira da Academia Brasileira de Letras e disse: eu vou morrer, e morreu. E Aí, como que esses autores, ou sei lá, a sua formação literária contribuiu ou influenciou de alguma forma a sua produção? excelente pergunta. Porque eu até fui uma pessoa muito discriminada no meio musical, porque o padrão do músico é o seguinte: é tocar e o resto que se dane. Compreende? E eu tinha outras atividades. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler. Eu nunca na minha vida vi um músico abrindo um livro ou com um livro debaixo do braço. Nunca. E eu vivia com o livro debaixo do braço. Vivia lendo. Ia para os hotéis, até que durante o período que eu acompanhei a MPB, eu abandonei um pouco o hábito da leitura. Quando eu comecei a me desentender com a decadência do processo da MPB, que chegou ao nível de esgotamento do modelo, né, do formato canção de mercado ali. Uhum. Eu retomei a minha leitura, uma coisa assim que foi característico da minha retomada comigo mesmo. Eu voltei ali em Guimarães Rosa, ia para o hotel assim, devorando livro. Tinha viagens longas que a gente ia de cidade para cidade, de ônibus, que eles chamavam de circuito universitário, mas eu levava na mala 3, 4 livros. Levava até máquina de escrever portátil dentro da mala. Quer dizer, o pessoal me estranhava muito, entendeu? E um pouco da minha formação literária você consegue entrever nos títulos dos meus temas musicais. Que eu sei, que tem assim, fora os blues dedicatórias, né, embora Iris Blues seja em si, né, um título de poema,
né? Iris Blues, Balada Um Anjo na Terra, Choro pelos Meninos da Candelária. Tá entendendo? Esses títulos assim, os músicos até torcem o nariz. Puta merda, lá vem essa falação do Fredera. E a música, o tempo da MPB, havia uma certa tendência a usar, né, fórmulas literárias e tal. Os gogós sagrados da MPB tinham um pé na literatura, Gil, Caetano, até o Milton, né, que era uma pessoa completamente sem instrução, né, não, era despreparado de tudo. Mas ele se cercou de verdadeiros... Um homem que era um verdadeiro literato era Marcinho Borges. Outro, Ronaldo Bastos, né? O que mais fez sucesso foi o Fernando Brant, letrista, mas o Fernando Brant era prosaico, né? O Marcinho e o Ronaldo eram poéticos, entendeu? E com esses eu me aproximava bem mais. Compreende? Teve algum autor Prossiga. que se destacou mais para você? Que teve mais Olha, influência que outros? Porra, Deus, nossa senhora. Eu li exaustivamente Carlos Drummond de Andrade. Li bastante João Cabral de Melo Neto, poesia, né? A gente tinha esse luto na vida, né? De ter poetas. Eu me lembro de uma noite que eu considero uma grande lembrança da minha vida, que eu estava no pátio da faculdade, chegou um amigo e disse: olha, saiu o novo livro do Cabral, vamos lá na Eldorado comprar. E ficava assim a uns 3 quilômetros da faculdade, a gente ia a pé, até para Sanspeia, lá no Rio, onde tinha a livraria Eldorado. E naquele tempo a produção literária brasileira era tal que você entrava na livraria, você sentia cheiro de livro novo, papel novo. E esse livro que tinha saído do Cabral, que a gente foi comprar na hora lá na Eldorado, foi magnífico, A Educação pela Pedra. Né? Que o Cabral, nesse livro, pelo próprio título, você vê que ele trabalhou uma poesia quase minimal. E a gente lia, eu li até Cassiano Ricardo, muito Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Eu vivia, e muita crítica literária, que naquele tempo era muito bom, né? O processo da crítica literária, José Guilherme Merkel, o Roberto Schwarz, tinham, assim, estudiosos da pesada, fazendo resenhas sobre literatura, Antônio Cândido, historiadores. Era uma leitura sem parar. Entendeu? Você até chegou a isso... ver uma vez o Carpô, né? Eu estive com o Carpô várias vezes, assim, no mesmo local de trabalho. Ele era uma pessoa bastante fechada em si, sabe? Ele estava trabalhando com... até esqueci o nome dele, o Zé Guilherme. Aurélio? Zé Guilherme Mendes, José Guilherme Mendes, sobrinho do Murilo Mendes, que eu conheci pessoalmente. E recitei um poema dele lá, que ele ficou assustadíssimo, né? Porque eu de barba, cabelão, diferente, todo mundo de terno e gravata para receber ele. Da família do Lucas Mendes, que veio de Nova York, né? Que ele já era correspondente da Globo lá. E o José Guilherme Mendes estava trabalhando, era jornalista, estava trabalhando com o Carpô na edição brasileira da Enciclopédia Britânica. E às vezes eu ia encontrar o Zé Guilherme e estava lá o Carpô, trabalhava duro. Ele era um homem assim, empenhadíssimo no que fazia, né? Não era aquela pessoa sociável, não. Ele chegava lá e se metia no trabalho e não queria saber de nada. Grande figura. E assim, no Aurora Vermelha, que já foi um disco em que eu pus mesmo o meu pensamento musical, que foi o meu primeiro disco solo,
os títulos já revelam uma pessoa que tem leitura. A Aurora Vermelha é uma suíte com 3 etapas. Crepúsculo Civil, Aos Mártires, a segunda, e Emergência, a terceira parte. Crepúsculo Civil é o momento em que o sol aparece no horizonte. E o crepúsculo civil é antecedido por 2 crepúsculos, que é o crepúsculo astral, em que desaparecem do céu as estrelas de terceira grandeza para trás. Só ficam das estrelas de terceira e primeira grandeza, terceira, segunda e primeira grandeza, visíveis, e os planetas, ou a Lua, quando está em fase visível. Isso chama-se crepúsculo astral. Depois vem o crepúsculo náutico, que é quando começa a aparecer uma linha de luz no horizonte, e aí só ficam as estrelas de primeira grandeza, planetas e Lua, quando tem. E crepúsculo civil é quando o sol bota a cara no horizonte. Mas como estava havendo aquele problema dos governos militares, eu botei crepúsculo civil para sugerir um processo social caótico. Está entendendo? Quer dizer, eu inverti esse crepúsculo aí não para o nascimento do sol, mas para o ocaso, né? Porque também é crepúsculo. Entendeu? Sim, sim. A segunda faixa do disco chamava-se Músico Viajante Revelações. E esse viajante não é viajante, embora tenha essa conotação também, não é viajante de andar pelo país, como dizia o Gonzaguinha, minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Não era isso, não. Era viajante no ponto de vista, assim, da busca de novos horizontes musicais e artísticos. Também tem depois Clara Cheia de Luz, Rua da Estrela, Pequeno Poema Libertário, que é uma faixa que eu fiz para guitarra, distorcida, cuíca e piano, uma faixa de criação na hora, né? Foi improvisação, a gente gastou 13 minutos gravando ela. Então já nos discos já se vê como esse novo, Balada Um Anjo na Terra, tá entendendo? Que já tem um, assim, sei lá, já é um título ramalhudo, né? Não é aquele negócio, assim, aqueles títulos pequenos, né, do tipo de música instrumental brasileira, que dão um nome assim, Copacabana, tá entendendo? Aí faz um samba lá. O meu lance não é esse. Você tá entendendo? Sim, o meu lance sim. não é esse. O meu lance tinha uma outra preocupação de alcance, né? De passar mensagens além da mensagem musical, fazer da mensagem musical uma coisa mais plural, ou prenhe. Eu prefiro até o prenhe, porque prenha é mais para senhoras do reino animal, né? E prenhe é mais assim carregado, né? Com conteúdos novos. Né? Então não é só aquilo de fazer um sambinha ou fazer um funk ou um soul, nada disso. Né? Era um negócio, era fazer passar outros conteúdos além do conteúdo musical. Né? Não submeter o conteúdo musical a outros conteúdos. Não, mas, pelo contrário, fazer com que o conteúdo musical trouxesse outros conteúdos também. Uhum. E isso foi o que aconteceu. Eu não planejei nada nunca na minha vida. Né? Eu tenho essa característica. As coisas acontecem, cara. E como dizem os esoteristas, a gente anda sempre acompanhado por 4 seres invisíveis trabalhando conosco, pela nossa evolução. Então, como eu já tinha alcançado a visão das dimensões além da dimensão do corpo físico, e já tinha a visão do esoterismo,
né, do taoísmo, da mitologia grega, né? O meu trabalho sempre foi assim, sempre permitiu florescer alguma coisa diversa do que a música comum aí, que eu diria, do pessoal que toca com os pés, né? Como se fossem jogadores de futebol. O negócio é ser craque. Eu, não, sem deixar de ser um craque de alguma forma, eu era um pensador, tá? E ainda sou, estou em plenitude mental. E o resto do pessoal era craque para valer, é craque, todo mundo quer ser craque. Quanto a ser pensador, aí eu deixo isso a critério de Deus. É muito interessante essa relação da literatura com a música. Diga aí, Gabi, Uma- você ia dizer alguma coisa? Uma pergunta, esse assunto sobre a industrialização e o mercado da música hoje, que eu já ouvi você falando que é uma das causas da decadência hoje da música popular brasileira, me lembra muito o que o Walter Benjamin diz sobre a aura da obra de arte e a era da reprodutibilidade técnica, que é basicamente a arte perder a sua autenticidade por causa da reprodução e da reprodução em massa, Sim, principalmente. sim. Como que você enxerga isso hoje no contexto assim do Brasil e da música popular? Bom, eu posso dizer que eu não me dou ao luxo de, como dizem aí os intelectuais e os intelectuais de Araque, que na verdade hoje em dia a maioria dos intelectuais são intelectuais de Araque, porque todos eles viraram intelectuais com base marxista, né? Se não for marxista não é aceito, e eu não me imponho essa diretriz, tá certo? Mas eu digo que tudo isso é absoluta e estritamente planejado. A própria massificação da música, tá entendendo? Fez dela um instrumento de dominação político. E olha, veja você que isso já era percebido, o poder da música sobre as comunidades políticas, por assim dizer, né? A comunidade política tem uma conotação, nação tem outra conotação. Mas a comunidade política, por exemplo, quem se pronunciou pela primeira vez sobre isso foi simplesmente um filósofo chinês, um dos participantes da proposta taoísta, que era o Confúcio, que é conhecido aqui entre nós como Confúcio. E ele dizia o seguinte: deixai-me fazer as canções de um povo e eu não precisarei lhe ditar as leis. Caramba! Compreende? Quer dizer, Confúcio já tinha a compreensão total sobre a função política da canção. E isso aí é irreversível. Tudo está sendo levado. Você vê que hoje não existe mais, nos dias de hoje, nós não podemos ter um Pablo Vittar, nem sei como é que é o nome, é Vittar, né? Vittar. Ou uma Anitta, que eu não sei nem direito se do Vittar eu reconheço as fotos dele, mas a Anitta eu não sei nem qual é a cara dela direito. Assim, mas esses seres não podem ser arregimentadores de multidões, o que é até paradoxal, multidão pensante, né? A multidão não pensa, tá entendendo? Mas eles estabeleceram um padrão com a MPB que sucedeu a Bossa Nova. A Bossa Nova foi uma elite do samba que tomou conta de uma faixa da sociedade brasileira, mas ficou, vamos dizer, numa cápsula, tá? A MPB não, ela já foi a canção virou produto vendável, o disco virou um instrumento de contato político.
E a MPB foi utilizada no Brasil para destruir a nossa cultura, porque a nossa cultura é o nosso documento de identidade como país, né, como nação. Compreende? Tanto é que quando terminou a MPB, o que aflorou? O que o mercado jogou na cara do povo? Pagode pasteurizado, né? Um pagode que não tinha alma, né? Aquele, como é que é o nome dele? Que lançou aquela dança que depois virou a lambada. Aquele baiano lá, Luiz Caldas, com a sua lambada, que todo mundo dançava a lambada, aprendeu a dançar a lambada, e nisso eu fiquei de fora, eu não aprendi. E o breganejo. Então, de repente, a mídia estava botando no nariz de todo mundo, de chororó. O que é isso, né? Dupla caipira, quer dizer, houve um retrocesso imposto de uma forma assim brutal. Compreende? E é o seguinte, a multidão vai para onde o dedo invisível aponta. O dedo invisível é o poder discricionário. Não é poder constituído, visível, como, por exemplo, o Biden, o Trump, ou qualquer presidente, seja de direita ou de esquerda dos Estados Unidos, seja republicano ou democrata, quando ele chega à Casa Branca, tem uma carta para ele em cima da mesa. Está entendendo? Que vem através do Pentágono. Então aquilo ali é o dia dele. Compreende? Que poder é esse? Sim. São essas coisas. São reuniões de bancos. Aquilo que fala comissão trilateral, que era a reunião de todas as grandes empresas dos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, comissão trilateral que operou na década de 70, depois nós temos o Círculo de Bilderberg, que também determinam, são os grandes pensadores que detêm o poder no mundo, né? Como J.P. Morgan, por exemplo, que tem um andar num predinho em Wall Street, segundo dizem, como uma figura, talvez, não realidade, que tem 2 computadores só para dirigir o Brasil. O grupo J.P. Morgan é capaz de dizer como vai ser a nossa economia em 2023. Está entendendo? E mais o Rockefeller, mais o pessoal lá dos Rothschilds, e por aí afora. Com essa turma aí, a gente não sabe, mas eles estão aí. Né? Então, esse que é determinado, por assim dizer, não sei disso, eu estou cometendo um sacrilégio de revelar essas coisas aqui. Entendeu? Mas é o que a gente depreende. Né? Quer dizer, se você ouve latidos, você diz, é cachorro. Lá no meio da rua, você ouve latido lá no meio da rua, tem cachorro. Se você ouve rugido do lado de fora da tua porta, você vai dizer, epa, tem onça. Entendeu? Tem até um blues do início, do lançamento dos blues nos Estados Unidos, logo depois da libertação da escravatura, que não foi libertação nada, foi apenas a transformação dos escravos em clientes, tá entendendo? Ficava mais barato. Eles falam sobre a pantera que ronda a casa deles à noite, a pantera ronda, e eles ouvem a pantera. Né? Então é isso, a gente ouve. Se passa uma coruja cantando, a gente diz coruja, a gente não está vendo ela, mas a gente recebeu o sinal da presença dela, né? Através da sua manifestação. O cão está latindo lá no outro bairro, você ouve daqui, e aí você diz, estou sabendo que tem um cachorro latindo lá do lado de lá do córrego. Tá entendendo? Então, do ponto de vista político, a gente capta esses sinais aí que vêm do chamado poder discricionário, sobre o qual eu não me aprofundo. E como que a gente define uma boa música?
a uma boa música? Olha, Para os ouvidos mais inexperientes, como o meu, por exemplo. mais inexperiente. Olha, tudo. Ou você vem com o dom e você vai identificar por você mesma, porque aí é uma coisa kármica, ou você vai ter que passar por um processo de aperfeiçoamento, educação, entendeu? Aí vai depender da tua formação. Por Entendi. exemplo, eu só fui me aprofundar mesmo e me aperfeiçoar em música erudita há 5, 6 anos, tá entendendo? Quando eu consegui ter acesso a emissoras que só tocavam música barroca. Aí é que eu fechei verdadeiramente a minha cultura musical. Compreende? Então, é praticamente necessário você estudar gêneros, você conhecer clássicos de todas as linhas musicais, do popular, do erudito, dentro do erudito, as linhas todas, romântico, né, o neoclássico do Mozart e do Haydn, o barroco de Bach, Handel, né, Corelli, Buxtehude, aquela turma, Telemann, aqueles caras geniais, insuperáveis até hoje. Compreende? Eu ouvi Tchaikovsky, eu ouvi ópera, conhecer as óperas. Compreende? Eu tive o privilégio de viver no Brasil ainda culto. Sim. E aí, além do meu dom, eu pude me educar na minha tarefa. Sabe como é que é? Quer dizer, a gente ouvia um rádio no Brasil, que era altamente educativo, porque isso era programa político, a emissora de rádio ser educativa. Então nós temos várias emissoras de rádio educativas no Rio de Janeiro, por exemplo, Roquete Pinto, Rádio Eldorado, Rádio Ministério da Educação, e a gente tinha concerto. Por exemplo, teve carnaval no Rio de Janeiro, que eu e meu irmão não éramos chegados a carnaval, e já éramos bem ligados em música. Eu e meu irmão éramos 2 especialistas em ópera respeitados dentro do círculo da ópera que frequentava o Teatro Municipal do Rio. E o carnaval tinha uma programação que até hoje soa nos meus ouvidos na Rádio Ministério da Educação. A Rádio Ministério da Educação está apresentando uma programação especial para aqueles que preferem aos folguedos carnavalescos o sossego do seu lar. Olha só. E eu e meu irmão passávamos o carnaval inteiro ouvindo música erudita em casa, que os ruídos do carnaval não chegavam até o lugar onde a gente morava. Compreende? Nós tínhamos educação até através do rádio. Todo mundo aprendeu música da minha geração começando pelo rádio, depois pelo disco. Mas eu me lembro que todo dia, na hora do almoço, tinha um programa que a minha mãe gostava de ouvir no rádio. A gente sentava para almoçar, ela sintonizava esse programa, e o prefixo era o Largo da Ópera Xerxes de Handel. Compreende? Era outro padrão, né, querida? Imagina se você tem isso hoje. Aí, quando veio a revolução das comunicações, e quando se criou no Brasil a Rede Globo, né, ali foi a intervenção das comunicações no padrão existencial da sociedade brasileira. Quando começou isso, as emissoras passaram todas a ser FM, que tinham FM estéreo, que era para quê? Para reduzir o alcance das emissoras de rádio, porque a AM você ouve em ondas curtas, uma rádio do Japão aqui,
Compreende? Naquele tempo isso funcionava. Quando veio a Revolução das Comunicações, as emissoras todas se tornaram o que eles chamavam de vitrolões, ou seja, tocavam, era música, era toca-disco o dia inteiro. Não é uma coisa, por exemplo, como uma rádio educativa, como é a Rádio Cultura de São Paulo, que no Rio de Janeiro não tem. E que eu saiba, em Belo Horizonte também não tem. Tem a Cultura de São Paulo. Ainda, até eu dei uma entrevista lá para o Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé, né? É assim que ele se... Pô, agora fiquei na dúvida se ele se chama mesmo Barnabé, mas é isso mesmo. Arrigo Barnabé, não sei se você pegou esse cara, você pegou esse tempo? Não. Não pegou, né? Pois é. Eu me lembro dessa entrevista aí, mas muito vagamente. Ele fez música na década de 80, início da década de 80. Uhum. É um músico assim de um talento muito acima do normal. Entendeu? Então nós temos outra possibilidade de conhecimento. Hoje, só se entrar em escola. E assim mesmo, as escolas ensinam partitura, ensinam teoria e técnica, mas não tem não tem o ensino cultural. De discernir gêneros. Até existe uma cadeira aí chamada musicalização, que é para ensinar a diferença entre o instrumento de palheta, o instrumento de bocal, o instrumento de percussão, né? E duvido que que as pessoas se deem conta de que o piano é um instrumento de percussão. Quer dizer, de cordas percutidas. Né? E eu não sei se eles têm essa noção. As coisas vão sendo filtradas e simplificadas e minimizadas e empobrecidas por conta do domínio político internacional. Não tenho dúvida. Não há dúvida quanto a isso. E, Fredera, é nítido assim como esses anos dourados aí do Brasil eram muito superiores culturalmente ao que a gente tem hoje, etc. Agora, como é que você veio parar numa cidadezinha do sul de Minas chamada Alfenas? Que, bom, se o Brasil, quer dizer, atualmente quase não tem cultura mais, Alfenas menos ainda tem, né? Como é que é para você sobreviver no sul de Minas, numa cidadezinha assim, minúscula, afastada dos centros? Curiosamente, quando eu mudei para Alfenas, aqui existia vida cultural. Existia até noite em Alfenas, noite. As pessoas se encontravam nos bares da noite. Essa turma hoje está tudo já segurando bengala. Alguns já estão no andar de cima. Mas quando eu cheguei a Alfenas, tinha uma vida cultural aqui. Tinha uma excelente emissora. A gente podia intervir nas emissoras de rádio, compreende? Tinha um dos teatros de referência em Minas Gerais, é daqui, né? Que é o autor é o Valdir de Lula Carneiro, que até rodaram um filme aqui sobre uma peça dele, chamada O Levante das Saias, né? Um filme do pessoal do Rio, acho que era o Rui Viotti. Era uma turma aí que veio... Era aqui, Alfenas vinha a turma toda para cá, rapaz. Tem até a história do Vila Lobos, frequentar Alfenas. Agora, eu não vim para Alfenas. Eu não vim aqui para Alfenas de uma namorada que ele tinha aqui, sei lá. Rola essa história, isso. Me foi contado por uma mulher que é uma dessas que desapareceu do cenário. Mas eu não vim para cá para isso, não. Eu vim para cá porque eu cansei da cidade grande e os meus filhos nasceram e eu não via mais possibilidade de viver em capital.
compreende? Aí juntou tudo, eu comecei a viver como pintor aqui, tive uma carreira até muito feliz como pintor aqui em Alfenas. Enquanto eu fiz o que as pessoas queriam, deu muito certo. Quando eu comecei a pesquisar, todo mundo me virou as costas, porque ninguém mais entendeu coisa nenhuma, o que é muito natural. Agora, a decadência de Alfenas, ou do interior como um todo, né, não fica diferente do centro do Rio de Janeiro, de São Paulo, não, porque aquilo lá, o que tinha lá, não tem mais não. É. Aquela vida que a gente tinha no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, não tem mais não. Belo Horizonte ainda guarda um setor, um gueto de artistas e intelectuais que se reúnem. Tá entendendo? Que tem Clube da Esquina, tem aquele setor ali onde moram ainda, né, alguns dos Borges, da família Borges, ali no bairro de Santa Teresa. Ali existe um fervilhamento com bares que fazem música de verdade, jazz, que eu até já toquei nessas bocas aí há 10, 8, 7 anos atrás. Compreende? Mas de resto, tudo. Eu tive no Rio de Janeiro em 2020. Meu Deus do céu, o Rio de Janeiro não existe mais. É um horror, vira um horror. Compreende? Não tem mais vida noturna, não tem mais nada. A vida noturna é assim, mosaico. Não é como no nosso tempo, que era linear, orgânico. Hoje não, hoje é mosaico, é tudo acidental. Compreende? É episódico. Pô, bom, você falou bastante da tua trajetória musical como um todo, tanto das realizações dos teus discos, como da tua participação no trabalho dos outros e tal. Agora, qual é que é a tua maior realização musical, do teu ponto de vista, assim, aquele trabalho preferido teu, por assim dizer? Tem isso ou não tem? Olha, o trabalho preferido meu é o que eu recebi, né, que os melhores guias me mandaram. Não sei se dá para entender. Compreende? Porque na hora que eu vou, se eu quiser compor e pegar uma partitura e sentar para compor, não sai nada. O meu episódio de composição poderia ser comparado a um processo de psicografia. E eu posso te dizer o seguinte: eu hoje ouço a Aurora Vermelha, que foi um disco que eu fiz em 1981, eu tenho um olhar crítico muito rigoroso sobre ele. Mas o Balada Um Anjo na Terra, que é o último disco, eu posso dizer que eu estou plenamente satisfeito. Não é preciso me preocupar mais com nada. E aí você pode dizer como o Sibelius, não vou me permitir me repetir? Por aí. Por aí. E isso ele disse, eu acho que aos 40 anos. Ou menos. Ou menos. Ao passo que o Schoenberg, né, por quem eu não tenho grande apreço, tem coisas dele que eu gostei. Eu acho que o Pierrot Linaire é dele, né? É dele. Muito louco. Tem aquele Noite Transfigurada que é bonito. Noite Transfigurada é bonito aquilo, mas é uma fase, eu acho que não é uma fase da fase que o consagrou mesmo, não foi essa. Isso ainda não estava no plano do decafonismo, talvez. Isso aí era começo de carreira. Exato. Aí, eu não sei se para ser original diante de leigos ou que diabo, ele dizia sempre, eu tenho ainda muita coisa a dizer em dó maior. Olha só. Eu acho que o pessoal
de quem eu recebo, né, o pessoal lá de cima, de quem eu recebo todas essas informações, já disse, olha, esse cara aí agora já vamos deixar ele em paz. Vamos deixar ele ficar bebendo cerveja e ouvindo música e pronto, ele está livre. Está livre, já passamos para ele o que ele tinha que fazer nesse planeta e nessa vida. Eu creio que é por aí. Agora, Balada ao Anjo da Terra, Iris Blues, se existe uma coisa que eu posso dizer que é o meu retrato, é esse disco aí. E para a gente ir finalizando, a gente sempre gosta de pedir algumas indicações e contraindicações. Então, pelo que você indicaria e o que você não indicaria. E aí a gente queria uma música, um filme e um livro. E eu acho que é bom também, no último podcast a gente fez uma exceção, porque a gente entrevistou um pintor e escultor, sobretudo, o Luiz Branco, e a gente aproveitou para pedir uma indicação também de pintura ou de pintor para ele, se você quiser fazer uma... Ou, enfim, de artista plástico, de modo geral. Bom, as artes plásticas no Brasil morreram, né? E isso é uma das heranças malditas da MPB. Acabou com a música erudita brasileira, com a música instrumental brasileira, né? E com a nossa pintura também. Mas, assim, eu sugiro que as pessoas comecem a, se quiserem ver pintura, que deem uma estudada na pintura do Manabu Mari e do Takashi Fukushima, que são pintores abstratos. Eu conheço muitos pintores aí, se eu for começar a dizer, né? Yolanda Morali, brasileira, maravilhosa. Eu até conheci, lidei com esses caras, né? Com esses grandes mestres. Amilcar de Castro, né? Que foi um escultor minimal que fazia esculturas de ferro admiráveis. Ele até fez uma escultura lá para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é um triângulo que ele tira de dentro de um círculo de ferro, assim, de quase, vamos dizer, de 6 a 7 centímetros de espessura. Compreende? Esses caras têm que ser estudados. Amilcar de Castro é um, né, que é da turma dos neoconcretistas. Agora, vamos ao disco. Eu sugiro que se ouça de música popular. Não é preciso dizer, né? Shirley Horn. A música popular americana é uma coisa que realmente bate duro. O Osmar Baruch está mandando uma mensagem aqui. E aproveita, eu sei que ele mandaria um abraço para você. Osmar Baruch, pianista, né? Que todo mundo conhece, que tocava que era no quinteto 11:30. Do Jô Soares. Exato. Então, de disco de música brasileira, eu indico Mônica Salmazo, Dori Caymmi, entendeu? Vale a pena ouvir esses padrões. A Ginga tem um disco de parceria dele com o Aldir Blanc, que é verdadeiramente deslumbrante, que é um disco chamado Simples e Absurdo, que tem faixas assim perenes como trabalho musical. Eu conheço há mais de 20 anos e, sinceramente, está assim, ainda não foi superado aquilo. Agora, a música americana hoje é Shirley Horn. Eu ouvi jazz, né? Ouvi jazz na década de 50 e 60, compreende? Ouvi o Cole Porter, né? Frank Sinatra cantando canções de Cole Porter, de Berlin, dos 5 grandes lá, Jerome Kern, Gershwin, Rodgers e Hart, Rodgers e Hammerstein. Pessoal, as cantoras de jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Então, um disco, quer saber um disco? Stones for Swinging Lovers,
Frank Sinatra com a orquestra de Nelson Riddle. Eu ainda indico mais um, que esse é massacrante de beleza, que é o Love is the Thing, Nat King Cole com a orquestra de Gordon Jenkins. Tá. Então, música brasileira, eu indiquei o Simples e Absurdo, que eu acho que é uma excelente indicação. Esses dois da música americana não há mais o que indicar, não. De canção não há mais o que indicar. Tá. Agora, livro é sacanagem. Eu vou indicar uma coisa que nego até ri, mas eu indico Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que eu acho que eu já li mais de 15 vezes. Caramba. Amor de Perdição. É um livro que eu já cheguei ao ponto de pegar o fim dele e voltar para o começo. 3 vezes. Compreende? A escrita do Camilo Castelo Branco é uma das coisas mais deslumbrantes da literatura de língua portuguesa. Guimarães Rosa, né? Sagarana, né? Aí é até covardia, né? E assim, se alguém tiver coragem, encarar Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou essa de Queiroz, Os Maias, que o Graciliano Ramos, todo ano ele começava o ano lendo Os Maias. E não se pode dizer que ele escrevesse mal. Né? Pode Agora, se quiserem uma aventura daquela de botar de cabeça para baixo, é Iracema, José de Alencar, que eu acho... Iracema. Muita gente não gosta. Nossa Senhora, mas é poesia de dar como pau aquilo ali. Uhum. Inclusive, agora, querem ver uma coisa engraçada? Tenta achar uma edição de Iracema. Não acha mais. É verdade. Não, pô, eu andei, teve um tempo que eu passei um tempinho no Rio, uma semana e tal. Eu fui em todas as livrarias, não achei um exemplar de Iracema. As pessoas nem sabiam quem era Clarice Lispector. Nossa. Porra, a mulher que morreu em 1970, 71, por aí, foi que a Clarice morreu, né? Porra, mas uma autora contemporânea, não se conhece mais. É impressionante. Agora... Pô, esses dias eu passei numa Saraiva, não tinha nem a República do Platão. Pois é. Então, e o que mais? E agora saiu um filme também. Olha, eu vou agora vai descer o nível, porque eu não sou cinéfilo. Eu não sou cinéfilo. Mas um filme que eu vi que me deixou impressionado foi Seven, Os 7 Pecados Capitais. E esse também eu já vi uma tantada de vezes. Eu acho até que eu já reuni turma aqui para ver o Seven. E que é assim, nossa, a gente chega ao fim do filme cansado. E eu gosto muito do estilo western, que eu estudo o estilo western, porque eu estudo o cinema, né? O trabalho de cinema dos filmes de Bang Bang. E eu tenho uma indicação lindíssima de Bang Bang, que só tem 3 tiros no filme. No começo, no meio e no fim. No começo tem tiro. No meio, ele leva um tiro nas costas, o herói, que é o Lance Henriksen, admirável ator. E no final, que ele acaba com a raça dos bandidos lá. Esse filme chama-se Gunfighters Moon, A Lua do Pistoleiro, que traduzido aqui para o português é O Desafio de um Pistoleiro. Lance Henriksen, admirável filme, muito bem dirigido, música maravilhosa, a abertura do filme deveria, que nem o Seven, deveria ganhar um Oscar. E eu estou falando desse padrão, porque eu, por causa da minha vida de músico, eu não pude me aprofundar em cinema. Agora, quem quiser ver a obra inteira do Fellini, eu indico, né, do Federico Fellini.
La Dolce Vita, tem um que ele fez maravilhoso, que tem que aparece um pavão voando. Não sei o nome dele, porque me lembrei de outro filme dele, A Última Sessão de Cinema, A Última Sessão de Música, perdão. E tem filmes dele maluquíssimos, né? Eu indico, para cinema, eu indico Akira Kurosawa, né? Os filmes do Descaden, aquele que tem um capitão russo que se encontra com um homem, Berzu Uzala, que morava na floresta e vivia de acordo com as leis da floresta. É um poema. Então, isso aí. Agora, se quiserem indicação para ouvir erudito, música erudita, eu indico ouvirem os barrocos, especialmente os concertos de Bach, de Brandemburgo, Handel, a Ópera Scherzi, o Largo da Ópera Scherzi. Né, os barrocos, em geral, é uma preciosidade musical insuperável. Compreende? E assim, Tchaikovsky, né? Vale a pena ouvir Tchaikovsky. E agora, 3 contraindicações. Uma música, um filme e um livro que ninguém deve ouvir. Bom, jamais. livro, Paulo Coelho, eu contraindico de cabo a rabo. Assim, eu sugeria que todos esquecessem que isso existiu. Paulo Coelho. Tá entendendo? De música popular, o que está rolando aí, eu digo, pode largar a mão. Pode largar a mão. E condeno veementemente a canção do Roberto Carlos. Desse cara que está hoje já com 80, né, cara? Já deve estar nos 80. Por aí. E contraindico o que mais? Que seria livro, Paulo Coelho. E filme também. Música. Ah, não, filme, sei lá, eu não tenho... Eu não caio nunca numa esparrela de ver um filme. E, aliás, eu não posso dizer. Se eu disser, eu vou criar problema. Os filmes que eu contraindicaria. Tá entendendo? Dá zebra. A gente agradece mais uma vez pela tua presença aqui com a gente, ainda que seja uma presença virtual. Sim, foi um prazer. Um grande prazer. Mas curiosamente, eu senti muita proximidade de vocês. Que bom. Que bom. O Bruno eu também não estou vendo, que ele está lá no meu gabinete e eu estou na minha poltrona na sala. Na sala aqui estamos eu e o gato, que agora está se espreguiçando. Né? Sabe quando o gato se espreguiça, que ele vira um U? Assim, ele faz um alongamento da coluna dele. O meu gato, inclusive, é um gato idoso. Ele tem 11 anos. Já está na faixa dos 60. Mas é um gataço. Que não parece que é idoso, não. E é uma grande figura, maravilhosa. O Ivo, que viu a uva. Grande gato, grande figura. E a nossa querida... Gabi. A pessoa que, aliás... o nome não veio, né? Gabi. Gabriel. Gabi. Isso. Sim. Eu também estou sentindo como se estivesse aqui perto. Se estivesse sentado aqui na sala. Então, esse negócio de para quem tem um pouco de imaginação e sensibilidade, essas reuniões são mais férteis do que 99% das reuniões convencionais que ocorrem por aí. Pode crer. É verdade. Então foi um grande prazer. Quer dizer, lá vou eu me policiar de dizer, olha, foi um barato, gostei demais, foi divertido. Vamos dizer assim que fica menos nova direita brasileira. Os caras estão tão felizes de estarem podendo fazer frente à esquerda que eles estão perdendo um tempo com o Salam Aleikum. Brincadeira. Mas, assim, embora eu esteja absolutamente de acordo com eles. Então, valeu. É isso, meninos.
É isso. E agora, se vocês me permitem, com todo esse frio de 5 graus, 8 graus aqui, eu vou tomar uma atitude. E quer saber? Uma atitude gelada. Então valeu, Fredera. Então valeu, querido. Estamos aí, Gabi. Grande alegria, assim, poder contribuir com alguma coisa. Sim, Né? Contribuir com uma fala que pelo menos quebre alguma rotina, né? Pelo menos isso. Com certeza. É isso aí, querido. Eu mesmo me assusto comigo o tempo inteiro. Quer dizer, imagina os outros. Não houve susto de forma nenhuma, só uma grande surpresa. Não, mas eu digo susto no bom sentido, né? Assim, quando você vê um gato fazer uma estripulia, você se assusta no melhor dos sentidos. É um susto estético. É o que eu pretendi passar. Então foi ótimo. Mas enfim, Exatamente. Valeu demais. E agora, vamos às tão sonhadas louras geladas. Ainda há um tempo de fazer um tributo. Eu não sei, eu acho que é Santo Arnulfo, o protetor do cervejeiro. Vou fazer um tributo a ele. É isso. Gabi, é isso aí, querida.